A chave girou na fechadura com um clique surdo. Amanda parou por um momento nas soleiras da porta, respirando fundo o ar fresco da nova casa. O cheiro de tinta fresca e madeira nova a envolveu, dando-lhe uma sensação estranha, como se estivesse começando uma nova vida. A casa na Raven Street, uma mansão vitoriana de 2 andares, estava desabitada, um vazio que, embora intimidador, também lhe oferecia uma estranha sensação de paz. As janelas altas deixam entrar a luz do sol, pintando padrões de sombras fantásticos no piso de parquete que se movem ao ritmo da brisa. Tudo na casa respirava história, desde os vitrais até as cornijas esculpidas à mão, como se cada canto daquela mansão tivesse uma história para contar. Amanda olhou ao redor da sala de estar vazia. Passei meses exaustivos lutando no tribunal, noites sem dormir revisando documentos legais e reuniões intermináveis com corretores imobiliários. Tudo para chegar a esse ponto, onde ele agora se encontrava. Nessa casa que representava tanto sua fuga quanto seu refúgio. Mas, mais do que tudo, significava um novo começo. Um começo em que ela poderia deixar seu passado para trás. O passado que a marcou com cicatrizes profundas. Ele passou a mão pelo corrimão de madeira da escada que levava ao primeiro andar. A madeira escura retinha o calor dos raios solares, dando-lhe um toque aconchegante. Era uma sensação calorosa e familiar. Algo que eu não sentia há muito tempo. Cada passo que ela dava naquela casa parecia afastá-la de tudo o que havia deixado para trás, a vida em seu antigo apartamento no centro da cidade. O ódio que havia crescido entre ela e Seri e as lutas constantes que ela tinha que suportar para sobreviver. Esta casa era mais do que apenas um lugar físico. Era uma fortaleza, sua fortaleza, onde ele se refugiaria do passado, onde reconstruiria sua vida. A tranquilidade do momento foi quebrada por uma batida na porta. Amanda ficou assustada e, por um momento, pensou que pudesse ser alguém ligado ao negócio. No entanto, ao abrir a porta, ela encontrou uma mulher de 60 anos segurando uma cesta de produtos assados caseiros. A mulher sorriu calorosamente, rugas se formando nos cantos dos olhos, dando-lhe um ar gentil e acolhedor. Sou Margaret Wilson e moro do outro lado da rua, disse a mulher, em tom amigável. Pensei em dar boas-vindas a um novo vizinho. Amanda, ainda um tanto cautelosa, sorriu de volta, ainda que tensa. Os últimos anos lhe ensinaram a não confiar facilmente nas pessoas. Mas ela não pode deixar de se sentir aliviada pelo gesto gentil da mulher. Foi um pequeno alívio em um mundo que recentemente lhe havia dado muitos golpes. Amanda Darwin. É um prazer, ela respondeu, tentando parecer mais relaxada do que realmente se sentia. Margaret entrou na casa com uma atitude confiante, olhando ao redor com óbvia aprovação. Ficou claro que a mulher apreciava a beleza da mansão, mesmo que ela ainda não estivesse totalmente mobiliada. É uma casa linda. Lembro-me da família Anderson morando aqui, comentou Margaret, olhando para as paredes e janelas. Pessoas adoráveis. A filha deles se casou e se mudou para Boston. Então eles decidiram vendê-lo. Amanda, numa tentativa de parecer educada, foi até a cozinha e tirou 2 xícaras da caixa. Ainda não tive tempo de desempacotar tudo, mas os pratos que consegui organizar foram suficientes para uma conversinha. Enquanto preparava o chá, ele perguntou a Margaret: há quanto tempo você mora neste bairro? 30 anos atrás, respondeu Margaret, aceitando a taça com um gesto de gratidão. Eu me mudei para cá com meu marido quando ele conseguiu uma vaga na universidade. Estou sozinho agora, mas não consigo me imaginar morando em outro lugar. A conversa fluiu sem pressa, como as sombras projetadas nas paredes enquanto o sol começava a se pôr. Margaret falou sobre a história da região, os vizinhos e os melhores lugares para comprar vegetais frescos. Enquanto Amanda ouvia, olhando ocasionalmente pela janela, onde a noite começava lentamente a cair na rua tranquila. Poucos minutos depois, Margaret mudou de assunto. E o que você faz? Querida, ele perguntou curioso. Amanda, que estava esperando por essa pergunta, não hesitou em responder. Eu administro uma rede de cafeterias. Comecei com um pequeno lugar no centro da cidade e agora tenho 7. O orgulho em sua voz era evidente. Embora ele tentasse manter a calma, foi uma luta constante para chegar onde ele estava. Mas ele finalmente conseguiu. A voz de Margaret se iluminou quando ela reconheceu o nome da empresa dele. Oh, então você é Amanda, a dona do Morning Blues. Adorei seu café com leite de caramelo. Ele disse, abrindo um largo sorriso. Você sabia que eu passo lá com frequência para comprar um? Amanda se sentiu desconfortável ao ouvir falar de seu negócio. Ele nunca buscou publicidade ou quis ser o centro das atenções. Mas a rede de cafeterias fez tanto sucesso que ele não conseguiu mais evitá-la. Ela tentou evitar o assunto, mas não conseguiu evitar tocar no dedo anelar, onde costumava ficar sua aliança de casamento. O divórcio a ensinou a valorizar a independência acima de tudo. Não importava quantos problemas ela tivesse. Ela sempre conseguia superá-los sozinha. Sim, essas são minhas cafeterias, ele respondeu, forçando um sorriso.
Margaret, aparentemente satisfeita com a informação, despediu-se logo depois, deixando-a sozinha na casa vazia. Amanda permaneceu em silêncio, olhando pela janela, observando a rua desaparecer na escuridão. De alguma forma, a presença de Margaret a fez-se sentir mais conectada à vida que havia deixado para trás. Mas, ao mesmo tempo, saber que estava sozinha naquela casa, com seu passado e futuro interligados, lhe dava uma sensação de liberdade que ela ainda não conseguia entender completamente. O telefone vibrou, tirando-a de seus pensamentos. Era uma mensagem de Rachel: como você está se adaptando? Amanhã eu trago os papéis prometidos. Amanda não se deu ao trabalho de responder. Eu sabia que amanhã seria mais um dia cheio de preocupações. Por enquanto, tudo o que ele queria era ficar em silêncio, deixando o tempo passar lentamente enquanto se acostumava com a ideia de que aquele lugar era finalmente seu lar. Naquela noite, no primeiro andar, o quarto tinha vista para o pequeno jardim dos fundos. Amanda estendeu o saco de dormir no chão. A cama só chegaria em 2 dias. Mas o saco de dormir era tudo o que ele tinha por enquanto. O frio da noite entrava pela janela entreaberta, trazendo consigo o perfume das flores de magnólia. Quando a escuridão caiu sobre a casa, o sono não chegou. Em sua mente, imagens do passado começaram a se aglomerar, como sombras que se recusavam a desaparecer. Ela se lembrou do espaçoso apartamento no centro da cidade onde ela e Sherry moravam. Seu rosto sempre ficava tenso quando se tratava de dinheiro. Os escândalos, as discussões à meia-noite. Quando eu tentava evitar que os vizinhos ouvissem. Sherry nunca aprovou a decisão dela de começar o próprio negócio. Eu disse a ele que era muito arriscado e que ele deveria investir em ações. Mas Amanda não lhe deu ouvidos. Ele pegou um empréstimo, encontrou um espaço e desenvolveu sua ideia. A primeira cafeteria se pagou em apenas 8 meses. Mas então a crise financeira chegou e os investimentos de Sherry despencaram em questão de dias. Foi quando Sherry começou a chegar em casa cada vez mais tarde, cheirando a uísque. Um dia, ele lhe deu um soco. Pela primeira vez em 7 anos de casamento. Amanda desviou, mas foi o suficiente. O divórcio foi longo e doloroso. E Sherry não a deixou ir. Ele ameaçou processá-la pelo negócio, com os melhores advogados. Mas ela tinha Rachel, sua amiga e advogada da família. Finalmente, Amanda emergiu daquele pesadelo. Mas as cicatrizes permaneceram, profundas e dolorosas, marcando sua alma para sempre. O som de um carro passando pela janela a tirou de suas memórias. Os faróis iluminaram a sala por um momento. Mas Amanda não sentiu mais medo. Ele olhou pela janela, mas a rua estava vazia. Algo dentro dele lhe dizia que a calma não duraria muito. Um mau pressentimento a envolveu. Como se tudo estivesse prestes a mudar. Na manhã seguinte, Amanda acordou com a suave luz do sol entrando pela janela do primeiro andar. O telefone vibrou no criado mudo e, quando ele olhou, viu que era uma mensagem de Rachel. Ele disse: chego aí em 1 hora. Tenho novidades. Amanda suspirou profundamente e se levantou, caminhando em direção à cozinha. A casa ainda estava em processo de mudança. As caixas ainda estavam empilhadas nos cantos. E os móveis ainda não tinham chegado todos. Mas a máquina de café profissional, que Amanda não deixaria nem por um dia, já estava pronta. O aroma do café começou a preencher o ambiente. Seu cheiro era familiar e reconfortante. Embora sua vida estivesse longe de ser pacífica, o café continuou sendo seu pequeno refúgio diário. Não demorou muito para que Rachel chegasse. Impecavelmente vestida como sempre, com um terno formal e carregando uma pasta de papéis. Amanda observou-a enquanto ela entrava, percebendo a seriedade que a cercava. O que aconteceu? Amanda perguntou enquanto servia 2 xícaras de café. Sherry está verificando seu novo endereço. Rachel disse sem rodeios. Amanda congelou, sua xícara de café meio levantada, sua mão tremendo levemente. Ela suspeitava que Sherry não a deixaria em paz. Mas ouvir Rachel confirmar isso lhe deu uma sensação ruim no estômago. Rachel continuou enquanto Amanda colocava sua xícara na mesa, sentindo a tensão começar a crescer em seus ombros. Ele ainda tem conexões no mercado imobiliário, acrescentou Rachel. Mas, do ponto de vista jurídico, você está bem. A casa foi comprada com o dinheiro das ações da empresa. Com seus fundos, você está protegido. Amanda deu um suspiro de alívio. Mas apenas por um momento. Algo dentro dele parecia que aquilo era apenas o começo. Ele sabia como Sherry operava, meticuloso, metódico, incansável em seus esforços para conseguir o que queria. Não importa o que os documentos legais dissessem. Se Sherry decidisse fazer alguma coisa, ele faria com todas as suas forças. Você está tramando alguma coisa? Amanda perguntou, sua voz cheia de uma ansiedade que ela não conseguia esconder. Provavelmente, respondeu Rachel, olhando para o arquivo que tinha consigo. Mas estamos preparados. Desta vez não nos pegará de surpresa. Amanda não respondeu, mas olhou pela janela, onde a rua tranquila estava lentamente se enchendo com a luz da manhã.
Os postes de luz que ficavam apagados durante o dia pareciam inúteis agora. Mas na noite passada eles lançavam uma luz suave sobre os gramados bem aparados das casas vizinhas. Ao longe, o som de um cachorro latindo cortava o silêncio. Como se tudo estivesse prestes a explodir a qualquer momento. À tarde, quando as entregas de móveis começaram a chegar, Amanda tentou se concentrar na organização de sua nova casa. Os carregadores estavam guardando as caixas e montando a cozinha. Mas a pressão sobre seus ombros não diminuía. A casa, aos poucos, foi se enchendo de vida. Mas por dentro ainda havia uma inquietação que não conseguia se livrar. Margaret, a vizinha, apareceu novamente à tarde, trazendo mais bolos caseiros, como se nada tivesse acontecido. Amanda, cansada e ao mesmo tempo grata pela companhia, convidou-a para entrar, embora sua mente ainda estivesse presa nos problemas que continuavam surgindo. Eles sentaram na cozinha, conversando enquanto Margaret admirava os novos móveis que Amanda havia escolhido com tanto cuidado. Estou feliz em ver você tão calma, disse Margaret enquanto olhava para o jardim pela janela. O jardim é lindo, aliás. Amanda sorriu, agradecida pelo elogio, mas seus pensamentos não estavam no jardim ou nos móveis. Eles estavam em série. O que ele pode estar planejando? Nas ameaças que recebia, nas visitas inesperadas e na forma como tudo parecia convergir para um só lugar. Como um redemoinho que não podia ser detido. Obrigado, ele respondeu distraidamente. O jardim tem sido uma boa maneira de clarear minha mente. Mas há outra coisa, algo que me preocupa. Margaret olhou para ela com curiosidade, notando o tom sério de Amanda. Do que se trata, querida? Ele perguntou, como se já tivesse percebido a mudança na atitude dela. Amanda explicou o que tinha acontecido com o corretor imobiliário que perguntou sobre ela. O que ela tinha visto do lado de fora de sua casa. Os sinais constantes de que Sherry não a deixaria em paz. Margaret, sempre atenta, ouviu-a pacientemente e então colocou a mão em seu ombro. Não se preocupe com nada, disse Margaret firmemente. Eu sei como manter a boca fechada quando necessário. Sherry não vai escapar dessa. Não enquanto eu estiver aqui. Amanda olhou para ela, agradecida, mas o medo ainda estava lá, espreitando em cada canto de sua mente. O que Margaret não sabia era que Sherry não queria apenas o que ela havia construído, eu queria tudo. E ele estava disposto a destruir qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Quando Margaret saiu, Amanda sentou-se perto da janela, observando a tarde lentamente se transformar em noite. O telefone vibrou novamente, interrompendo seus pensamentos. Era outra mensagem de Rachel: te ligo hoje à noite. Preciso que você tome algumas decisões importantes. Amanda, sentindo as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar com uma precisão desconcertante. Discou o número de Rachel para confirmar o encontro. Mas o que ela não esperava era o que aconteceria no dia seguinte. A calma que experimentei durante o dia estava prestes a ser quebrada. Naquela noite, depois de um jantar tranquilo, as luzes da casa começaram a se apagar uma a uma, enquanto Amanda tentava relaxar, mas o telefone vibrou novamente. Desta vez foi uma notificação que a paralisou. Sherry está cerca. Está observando. Sem pensar, ele olhou pela janela, procurando o carro da família que tanto temia. O sedã azul escuro passou em frente à casa mais uma vez. Mas desta vez, Amanda não estava assustada. Eu sabia que isso era só o começo. Sua vida, seu negócio, tudo o que ele trabalhou duro para construir, estava prestes a ser ameaçado novamente. Ela estava preparada para a guerra. A manhã seguinte chegou com uma sensação de urgência no ar. Amanda acordou cedo, como se o mau tempo fosse uma ameaça iminente. Ela sabia que deveria estar preparada para o que quer que estivesse por vir. Mas apesar da certeza de que Sherry não descansaria até conseguir o que queria, algo dentro dela parecia mais forte. Sua cafeteira estava pronta para a primeira xícara de café do dia e, por um momento, quando o aroma começou a tomar conta da casa, Amanda pensou que talvez pudesse encontrar um pouco de paz em sua rotina. Algo que a ajudasse a manter a calma em meio à tempestade que se aproximava. Rachel chegou na hora certa. Como sempre, desta vez, com uma pasta grossa cheia de documentos que Amanda não queria variador. Mas sabia que precisava revisar. Ela sabia que a batalha legal pela propriedade da casa e de seus negócios estava prestes a piorar. E que Sherry, com sua obsessão em controlar tudo que tocava, faria de tudo para trazê-la de volta para o seu lado. Trouxe tudo o que precisamos para revidar, disse Rachel enquanto colocava a pasta na mesa. Falei com alguns contatos e parece que Sherry está preparando algo grande. Mas agora temos uma vantagem. Amanda olhou para ela, esperando ouvir o que Rachel tinha a dizer. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que eles não podiam cometer erros. Rachel continuou. Ontem, Sherry apresentou uma queixa à Receita Federal exigindo uma auditoria em suas cafeterias. Ele está tentando criar um escândalo. Aproveitar qualquer oportunidade para desacreditar você. Amanda franziu a testa. Não era a primeira vez que Sherry recorria a métodos desonestos.
Mas ouvir que ele havia recorrido à Receita Federal para criar problemas legais a fez sentir uma onda de raiva. Mas ela não podia deixar que isso a afetasse. Ela tinha que pensar friamente. O que podemos fazer? Amanda perguntou, com a voz firme, mas com um toque de preocupação. Temos que nos adiantar. Preparei uma reconvenção. Obtive evidências de que Sherry cometeu transações ilegais de ações usando informações privilegiadas. Isso vai doer mais do que você imagina. A última coisa que ele quer é que a gente revele isso. Rachel estava certa. Sherry sempre foi muito cauteloso com sua fachada de sucesso. Sempre jogando de acordo com as regras a seu favor. Mas agora as cartas estavam na mesa e Amanda tinha algo que ele não esperava. Eu tinha provas. A mesma evidência que poderia destruí-lo. Mas antes que ela pudesse processar completamente as implicações do que Rachel havia dito. Uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Amanda se levantou, sentindo um arrepio na espinha. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Margaret, a vizinha, estava lá novamente com um sorriso amigável e uma cesta de produtos assados caseiros. Amanda tentou sorrir, mas sabia que as coisas entre eles nunca mais seriam as mesmas. Algo dentro dele lhe dizia que Margaret sabia mais do que deixava transparecer. Achei que você gostaria de companhia, disse Margaret, entrando confiante. Como se fosse a vizinha ideal. A amiga que todos gostariam de ter. Amanda a observou, percebendo o quão familiar era o comportamento de Margaret. Ela não era apenas uma vizinha amigável, havia algo nela que eu não conseguia ignorar. Margaret sempre sabia quando aparecer. Quando oferecer aquele sorriso caloroso que poderia colocar qualquer um em seu devido lugar. E isso, na opinião dele, fazia dela uma pessoa perigosa. Enquanto Margaret estava sentada na cozinha, falando sobre coisas triviais como o clima e as plantas em seu jardim. Amanda não pode deixar de sentir que a aparente calma daquela conversa escondia algo muito mais profundo. Algo que fosse além da simples cortesia de um vizinho. Margaret mencionou Sherry diversas vezes. Com uma estranha familiaridade. Como se soubesse mais do que deixava transparecer. A conversa, que havia começado leve, de repente tomou um rumo inesperado quando Margaret mencionou um homem que estava perguntando sobre Amanda. Um homem perguntou por você ontem. Disse Margaret, mexendo sua xícara de chá e olhando para Amanda mais atentamente. Ele disse que era corretor de imóveis e queria saber há quanto tempo você mora aqui. Amanda ficou tensa. O café que ela estava bebendo quase transbordou da xícara. A notícia a atingiu como uma onda de frio. Sherry estava por perto novamente. Espreitando nas sombras. Certificando-se de que nada passasse despercebido. Como foi? Amanda perguntou, com a voz mais baixa do que pretendia. Alto, bem vestido, com cabelos grisalhos nas têmporas, e com um ar de confiança. Como se ele estivesse acostumado a conseguir o que queria. Ele disse que estava avaliando propriedades na área. Amanda engoliu em seco, tentando manter a compostura. Sherry, com sua obsessão por controle, não pararia por nada. Agora ele estava usando suas conexões no ramo imobiliário para se aproximar dela novamente. Talvez tentando reunir mais informações para encontrar uma maneira de tirar dela o que ela tanto trabalhou para conseguir. Obrigada por me avisar, Margaret. Se ele voltar, não lhe diga mais nada. Ele é meu ex-marido. Disse Amanda firmemente, olhando diretamente nos olhos da mulher. Margaret olhou para ela por um momento, como se avaliasse suas palavras. Finalmente, ele assentiu. Não se preocupe, eu sei o que tenho que fazer. Margaret se levantou e, antes de sair, deu-lhe um último sorriso caloroso. Você tem uma bela casa. Não deixe que nada tire isso de você. Amanda se despediu sentindo um nó no estômago. O que Margaret queria com todas essas visitas? Esses comentários, essas pequenas dicas. O vizinho aparentemente inofensivo estava se transformando em algo muito mais perturbador. Quando Margaret saiu, Amanda retornou ao seu lugar perto da janela. Lá, enquanto observava a rua mergulhar na escuridão. Ele não pode deixar de sentir que tudo estava prestes a mudar. Sherry não estava mais lutando apenas pelo negócio ou pela casa. Agora, o que ele queria era arrastá-la de volta para seu mundo de controle e manipulação. E Amanda, com toda a sua força e determinação, não ia deixá-lo fazer isso. O telefone vibrou novamente, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Rachel. Sherry está aprontando alguma coisa. Preciso te vereador. Desta vez, vamos revidar. Amanda, com o coração acelerado, olhou a mensagem e, sem hesitar, discou o número de Rachel. Eu estava pronto para o que acontecesse. Mas desta vez sabia que não seria uma luta fácil. Contudo, não havia como voltar atrás. Ela já havia começado a escrever sua própria história. E ninguém, nem mesmo Sherry, conseguiu impedi-la. Naquela noite, Amanda ficou acordada até tarde, revisando os documentos que Rachel havia trazido pela manhã. Embora as evidências contra Sherry fossem sólidas, o medo ainda assombrava sua mente. Lembranças do passado, de como Sherry tentou controlá-la, continuavam girando em sua cabeça.
Eu sabia que ele não desistiria tão facilmente. A ameaça de perder tudo sempre esteve presente. Mas desta vez, Amanda não era a mesma mulher que havia começado sua vida com Sadie. Desta vez, ela tinha algo mais importante: sua independência. Na manhã seguinte, depois de uma noite agitada, Amanda acordou com o som do telefone. Era uma mensagem de Rachel: temos novidades. Preciso te ver agora. A urgência no tom de Rachel fez seu peito apertar. Sem pensar duas vezes, ele se levantou e saiu rapidamente da casa. Eu sabia que o que aconteceria naquele dia poderia mudar tudo. Ao chegar ao escritório de Rachel, ela encontrou a amiga esperando por ela. Visivelmente mais tensa do que o normal. Havia uma pasta grossa sobre a mesa, cheia de papéis e gráficos que Amanda não queria variador, mas sabia que precisava revisar. Rachel não perdeu tempo em explicar. Temos um grande avanço, Amanda, disse Rachel, entregando-lhe rapidamente os papéis. Tenho investigado profundamente as transações financeiras de Sadie e parece que há algo muito maior acontecendo do que imaginávamos. Seu irmão, James, está envolvido em tudo isso. Ele não quer apenas o negócio. Ele quer muito mais. Ele está tentando fundir sua empresa com Kane, o dono do império da construção. A razão pela qual Sadie está tão determinado a fazer isso é porque o verdadeiro objetivo é controlar o terreno da cafeteria. Não apenas comprar a casa. Amanda olhou os papéis cuidadosamente. O nome de James Darwin apareceu diversas vezes nos registros. E as transações entre sua empresa e os contatos de Sadie não deixaram dúvidas. A aquisição da Morning Blues não foi simplesmente um desejo pessoal. Foi um golpe de mestre assumir o controle de um mercado emergente. Mas o pior é que Sadie estava disposto a destruir tudo o que Amanda havia construído para isso. E o que podemos fazer? Amanda perguntou, tomada pela ansiedade. O peso do que ela estava prestes a enfrentar caiu sobre ela. Mas ela não iria desistir. Temos provas suficientes, disse Rachel, com um olhar determinado. Mas precisamos de um movimento estratégico. Não podemos deixá-los prosseguir com a fusão. Se conseguirmos divulgar informações sobre as transações ilegais de Sadie na mídia, poderemos impedir tudo isso antes que seja tarde demais. Mas, Amanda, isso não será fácil. Eles têm mais poder do que pensamos. Precisamos agir rápido. Amanda assentiu, sentindo a pressão começando a aumentar. Rachel estava certa, não se tratava apenas de ganhar o caso, tratava-se de destruir um esquema de fraude muito maior. Que poderia colocar em risco não apenas o futuro dela, mas o de todos que confiavam nela. Os funcionários dos seus cafés, os seus equipamentos, o seu futuro pessoal, tudo estava em jogo. Enquanto Rachel preparava a próxima fase de sua estratégia, Amanda não conseguia deixar de pensar no que havia acontecido com seu negócio. Durante anos, Sadie tentou fazê-lo desistir de seu sonho. Ele sempre disse que cafeterias eram um investimento arriscado. Você nunca será feliz, Amanda, se não aprender a pensar como uma investidora. Ele disse a ela. No entanto, ela nunca o ouviu e agora. Esse mesmo negócio era a peça-chave de um jogo muito maior do que ela imaginava. Algumas horas depois, Amanda saiu do escritório com determinação renovada. Ele não só tinha provas como também tinha um plano. Enquanto caminhava pela cidade, um pensamento lhe ocorreu: a calmaria havia chegado. Mas a tempestade ainda não havia acabado. Naquela tarde, quando ela se viu sozinha em casa, seu telefone vibrou novamente. Desta vez, a mensagem foi direta: Sadie acabou de comprar a propriedade do outro lado da rua. Ele está mudando as coisas de lugar. Amanda olhou para ele, sentindo a realidade se abater sobre ela como uma pesada camada de pressão. Eu não tinha tempo a perder. Era hora de o passado. Com todas as suas mentiras e manipulações ser revelado. No dia seguinte, Amanda compareceu com Rachel ao tribunal. Os advogados estavam prontos. Os documentos preparados. Eles sabiam que precisavam agir rapidamente antes que Sadie tivesse a chance de apresentar seu próprio jogo. A batalha jurídica que se desenrolaria naquele tribunal seria o ápice de anos de controle. Lutas silenciosas e um profundo desejo de vingança por parte de Sadie. A primeira audiência foi tensa. Os advogados de Sadie, como sempre, tentaram atrasar o processo para ganhar tempo. Mas Rachel e sua equipe estavam preparados. Amanda sabia que as evidências que eles tinham poderiam ser a chave para abrir as portas da justiça. Durante a audiência, Rachel apresentou evidências sobre as transações ilegais de Sadie, ligando-o a empresas de fachada e a um esquema de fraude financeira que operava há anos. Mas o mais chocante foi o que aconteceu em seguida. Uma testemunha-chave, ex-associado de James Darwin, compareceu ao tribunal para testemunhar contra Sadie. O tribunal se encheu de murmúrios quando a testemunha revelou como James havia manipulado o mercado imobiliário e usado Sadie como fachada para seus próprios negócios ilegais. A peça que faltava no quebra-cabeça finalmente foi colocada no lugar. Quando a audiência foi retomada, o juiz pareceu muito mais atento. A tensão na sala era palpável. Amanda observou Sadie, sentado em seu assento, parecendo cada vez mais desconfortável.
Seu rosto, antes cheio de arrogância, estava marcado pela frustração e pelo medo. Ele sabia que o controle que tanto buscava sobre a vida de Amanda estava desmoronando. Mas não havia como voltar atrás. Ela lutou para estar ali e não deixaria sua história terminar em derrota. Finalmente, o veredito foi divulgado. Seri foi considerado culpado de fraude financeira, tentativa de manipulação de mercado e conspiração para apreender propriedade por meio de práticas ilegais. O juiz ordenou o confisco de seus bens e a abertura de uma investigação mais aprofundada sobre seus laços com o crime organizado. Com a decisão a seu favor, Amanda deixou o tribunal acompanhada de Rachel. A vitória foi deles, mas o sentimento de triunfo foi agridoce. Ela destruiu Seri, sim, mas também destruiu a parte dela que estava presa no mundo dele. Agora, finalmente, ele estava livre. O futuro do seu negócio estava garantido. E ela poderia começar a construir sua vida sem as correntes do passado. Mas em algum lugar no fundo de sua mente, ele sabia que esta batalha não seria a última. Seri continuaria lutando e, agora mais do que nunca, Amanda teria que estar preparada para enfrentar o que quer que acontecesse. A vida continuou, mas Amanda nunca mais seria a mesma. E isso, em seu coração, era tudo o que importava. O dia seguinte amanheceu sombrio, mas com um ar renovado de esperança no coração de Amanda. Embora a batalha legal com Seri tivesse terminado a seu favor, algo ainda estava em sua mente. A luta que ela enfrentou com o ex-marido a transformou de muitas maneiras. Ela não era mais a mulher insegura que temia perder seu negócio. Sua vida, sua dignidade. Agora, ela se sentia mais forte, mais determinada, mais no controle de seu destino do que nunca. Naquela manhã, enquanto caminhava pelo corredor da casa que agora se sentia completamente sua. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rachel. Breve mas urgente, Margaret está esperando por você no escritório. Acho que ela tem algo importante para lhe contar. Amanda franziu a testa. O vizinho que apareceu em sua vida de forma tão inesperada e constante nos últimos meses continuou sendo um enigma. Embora ele a tivesse ajudado, havia algo em seu comportamento que a deixava desconfortável. Como se Margaret estivesse sempre observando das sombras. Como se ela soubesse mais do que deixava transparecer. Sentindo-se inquieta, Amanda foi até o escritório. Ao chegar, ele encontrou Margaret sentada em frente a Rachel, com a mesma expressão amigável. Mas, dessa vez, algo parecia diferente em seus olhos. Margaret não estava sorrindo. Havia uma seriedade em seu rosto que Amanda nunca tinha visto antes. O que houve, Margaret? Amanda perguntou, sentando-se à sua frente. Margaret olhou para ela, como se avaliasse suas palavras. Por fim, ele respirou fundo e disse: Amanda, você não vai gostar do que eu vou te dizer. Mas acho que é importante que você saiba. Há algo que você deixou passar. Rachel levantou uma sobrancelha, surpresa com a intervenção de Margaret. Mas Amanda a ignorou. Seu instinto lhe dizia que o que ele estava prestes a ouvir era crucial. O que você quer dizer? Amanda perguntou, com um tom impaciente. Estou observando Seri desde que você se mudou para esta casa. E ele não é o único envolvido em tudo isso. Disse Margaret, olhando para Amanda com uma seriedade que lhe causou um arrepio na espinha. Há pessoas por trás disso. Pessoas que ainda estão tentando manipular tudo o que você construiu. Amanda sentiu um nó no estômago. Ela havia superado tantos testes. Vencido tantas batalhas, que não conseguia acreditar que ainda estava presa em um jogo tão sujo. Mas Margaret continuou, não deixando Amanda interromper. O que quero dizer é que os Darwins não são os únicos envolvidos. Seri está trabalhando com um grupo muito maior do que você imagina. Eu estava em uma reunião algumas semanas atrás. Uma daquelas em que Seri estava presente. Mas ele não era o único. Havia pessoas lá com conexões profundas. Não apenas no setor imobiliário, mas também no mundo dos investimentos e negócios sujos. Eles estão movimentando empresas por todo o país, tentando confiscar propriedades valiosas e empresas como a sua. Amanda ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Sua mente estava girando, buscando a conexão, a razão por trás de tudo isso. Margaret continuou falando, com uma calma perturbadora. Uma das pessoas naquela reunião era o irmão de Kane, o dono do império de construção com o qual Seri tentou fazer parceria. Eles estão tentando assumir o controle de suas cafeterias. Mas há algo mais. Algo que você não sabia. Eles estão manipulando a concorrência. Jogando sujo com inspeções e regulamentações para sabotar você. A oferta de compra do seu negócio, que parecia tão simples, é apenas a ponta do iceberg. Se você aceitar, perderá tudo o que conquistou. E eles ganharão controle total sobre o mercado. Amanda sentiu que tudo o que ela havia conquistado, tudo o que ela havia trabalhado tanto para reconstruir, estava ameaçado novamente. O cansaço a venceu, mas ela sabia que não podia desistir. Embora seu divórcio de Seri tenha sido uma batalha na qual ela conquistou sua independência. Esta nova,
Maior e muito mais complexa guerra testaria sua determinação como nunca antes. Rachel, que estava ouvindo em silêncio, inclinou-se para frente e falou. Margaret está certa. Amanda, a situação se agravou muito mais do que pensávamos. O que você propõe agora é ensinar-lhes uma lição definitiva. Não se trata apenas de defender seu negócio, mas de desferir um golpe que nem Sherry nem sua equipe esperavam. Amanda olhou para cima, percebendo a verdade nas palavras de Rachel. Eu sabia que precisava ser mais inteligente e mais estratégico. Agora não se tratava mais apenas de defesa. Ele precisava de uma ofensiva. Algo que pudesse destruir os planos de Sherry e sua equipe pela raiz. O que você propõe? Amanda perguntou, com renovada determinação na voz. Rachel assentiu, abrindo uma pasta que havia trazido consigo. Dentro havia um conjunto de evidências adicionais que ele aparentemente não havia compartilhado antes. Documentos, imagens, comunicações interceptadas e transações financeiras ligaram Sherry, seu irmão James e outros associados a uma rede internacional de fraude e lavagem de dinheiro. O que temos aqui são evidências que não apenas expõem suas táticas sujas no mercado imobiliário, mas também seus vínculos com organizações ilegais. Se levarmos isso à mídia, se vazarmos para as autoridades, isso se tornará um escândalo nacional. Os danos que sofrerão serão irreversíveis. E as autoridades não poderão parar de investigá-los. Amanda olhou para os documentos sobre a mesa, vendo pela primeira vez a magnitude do que estava enfrentando. Mas ele também viu uma saída. Uma chance de encerrar o capítulo sobre Sherry e sua manipulação de uma vez por todas. Faça isso, disse Amanda firmemente. Faça o que for preciso para garantir que eles não consigam seguir em frente. Não tenho mais medo. Rachel sorriu levemente, sabendo que Amanda finalmente havia aceitado a luta. Sem medo das consequências. Margaret, por sua vez, assentiu silenciosamente, como se já soubesse que esse seria o último ato que Amanda precisaria para assumir definitivamente o controle de sua vida. Então prepare-se, disse Rachel. Isso vai ser grande. Naquela noite, quando Amanda voltou para casa, tudo parecia mais claro. A luta não era apenas para recuperar o que Sherry tentou tirar dele. Tratava-se de algo muito maior, garantir que ele nunca mais tivesse que viver sob o jugo de manipulação. Ameaças e enganos. Ela esteve à beira de perder tudo. Mas agora tinha a chance de ganhar algo muito mais valioso, paz. E dessa vez, ele não deixaria nada nem ninguém ficar em seu caminho.